Vou repetir: o deserto vai te promover. Abra suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repita comigo: 40 dias e 40 noites. Feche teus olhos um segundo mais. Espírito de revelação e graça venha sobre esse lugar. Tudo que nós precisamos é da tua presença. Tudo que nós queremos, Pai, é sermos ministrados por ti. Então cumpra o teu propósito essa noite. Usa a minha vida como instrumento da tua glória, para que o teu nome seja exaltado, que seja repreendido todo o intento de Satanás e seus demônios contra essa casa, e que haja um mover do teu Espírito Santo de Deus, que agita as águas paradas, que faça o sobrenatural acontecer, e sinais e maravilhas seguirão os que creem. E nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça, na tua unção, e por isso, Pai, nós te exaltamos com a nossa melhor adoração. Então faça um barulho bem forte aí para Jesus. Olha que interessante, Jesus aqui começa um processo do ministério dele, começa a viver o sobrenatural de Deus, começa a viver as promessas do Senhor, começa a viver coisas grandes com a parte do Pai. E a palavra do Senhor fala que Jesus, repita comigo, foi guiado. Mais forte: Jesus foi guiado. Agora mais forte ainda, pelo Espírito Santo, ao deserto. Quem pode dar um aleluia? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha que interessante. Muitas vezes nós achamos que os desertos em nossas vidas são simplesmente algo que é uma maldição, ou é algo que é muito ruim, ou é algo que é tipo como fosse um castigo de Deus para você. Mas eu quero dizer algo: se você está na presença do Senhor e você foi conduzido ao deserto, eu tenho a palavra de Deus para você. E a palavra é: esse deserto vai te promover. Esse deserto vai te promover. Quem está vivendo algum deserto em alguma área da vida aí, dá um glória. É claro, existem desertos que você mesmo entra, e existem desertos que você é guiado pelo Espírito Santo. O deserto que você entra é que você está colocando a tua vida em risco, ou você está colocando a sua vida em prova. Agora, o deserto que você entra sendo guiado pelo Espírito, como Jesus foi, você tem uma certeza que no final desse deserto você vai ser promovido. Como, pastor, eu posso ir para um deserto e não ser guiado pelo Espírito? Quem aqui gastou mais do que ganhava? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Quem gasta mais do que ganha, vou falar assim: você vai entrar no deserto e não foi guiado pelo Espírito. Quem pode dar um amém? Ontem nós tivemos uma palestra aqui financeira, e se você não veio, você perdeu a oportunidade de você adquirir conhecimento, porque o meu povo carece, morre por falta de conhecimento. Então não perca oportunidades como essas, de que Jesus abre a janela para você aprender sobre finanças. Ainda mais uma pessoa que é especialista nisso, um pastor, um homem de Deus, trazendo tanto ensinamento. Quem veio aí? E foi bênção ou não foi? Então existem desertos que você entra, que você foi ali, se endividou, se arrebentou, gastou, botou a mão onde não podia, saiu do teu budget, saiu do teu planejamento, saiu da tua estratégia financeira, familiar, do teu orçamento, e aí você culpa o diabo.
Aí você vai pro teu secreto e fala: Deus, olha o que eu estou vivendo, olha o deserto que eu estou vivendo, olha onde que o diabo me colocou. E o diabo quietinho lá na dele falando assim: Deus, não fui eu não. Deus, esse doidão aí entrou, saiu passando o cartão achando que ia vir um anjo pagar a conta dele. Fala pro irmão do lado: o anjo não veio, né? Então, se o anjo não veio, querido, é porque você entrou no deserto sem ser guiado pelo Espírito. Alguns entram no deserto financeiro. Como que é no deserto familiar? Que deserto familiar é esse? Pessoas casados, tem casados aqui? Pode dar um glória? Casados entram no casamento sabendo que existe um pacto ali, uma aliança que você faz com seu cônjuge até que a morte, aleluia. Mas quando você quebra a tua fidelidade, você quebra a tua lealdade, você quebra essa aliança com tua esposa, com teu marido, vice-versa, você entra num deserto que não foi guiado pelo Espírito Santo. Quem pode dar um amém? Foi um deserto que você buscou. E aí você vai viver as consequências desse deserto. Agora, quando você está fiel com sua esposa e vice-versa, vocês são leais um ao outro, vocês entram no deserto, se preparem para vocês viverem um tempo de promoção. Porque depois de todo deserto vem uma promoção. Pode repetir isso bem forte comigo? Depois de todo deserto, guiado pelo Espírito, vem a provisão, vem a promoção, vem o sobrenatural de Deus sobre tua vida. Se você querer, dá um glória aí. E aí no versículo 2 fala que Jesus, ele fica ali depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O que significa isso, pastor? Toda vez que você vê um número 40 na Bíblia, você vai sempre associar para um tempo de viração, um tempo de mudança de ciclo. Quantos anos os israelitas viveram no deserto? Uau! Quanto tempo Jesus ficou jejuando? 40 dias. Eu poderia falar mais algumas outras coisas disso, mas entenda algo. Toda vez que há uma janela profética, você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, entenda o seguinte, que ao passar esse tempo de Deus na tua vida, algo vai acontecer para o teu crescimento. Algo vai acontecer para você ser promovido. Algo vai acontecer para você viver o sobrenatural de Deus. Mas você tem que estar guiado pelo Espírito Santo. Aí no versículo 3 fala o seguinte. Volta no 2, rapidinho. Entenda algo. Sempre Deus trabalha com ciclos. Sempre Deus trabalha com estações. As estações de Deus não são as estações que nós vemos. Verão, outono, inverno, primavera, que nós vemos aqui. As estações de Deus são diferentes. E os ciclos de Deus, eles vão mudando. E olha para o mundo lá e fala assim: o deserto não é o teu lugar. Versículo 3. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O tentador, ele sabia que ali veio uma necessidade fisiológica de Jesus. E aí Jesus teve fome. Então todo deserto, muitas vezes você vai ter fome. Vai ter alguma área da tua vida que vai pedir comida. Alguma área na sua vida vai pedir um alimento. E aqui Jesus, ele teve também essa situação. E o que aconteceu? O inimigo vem, e ele sabe aonde estava a carência de Jesus, e ele fala: olha, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque ele sabia que o Filho do Homem poderia transformar. E fora que sinais e maravilhas seguirão que creem. Será que alguém aqui crê?
E aí, mas Jesus, ele, guiado pelo Espírito, ele responde no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que significa isso? Toda a palavra profética que está na Bíblia Sagrada, toda vez que você lê e você toma posse de alguma palavra para você, ela significa o seguinte: que mesmo que você esteja com fome, mesmo que você esteja passando necessidade, mesmo que você esteja passando momentos de escassez, momentos de deserto, se você tem a palavra de Deus sobre tua vida, o deserto vai chegar ao fim na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em tudo que você colocar a mão, porque eu creio que toda a palavra que procede da boca de Deus é a palavra de vida e não de morte. Versículo 4. Versículo 5, desculpa. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E nós vemos aqui no versículo 5, o diabo ele atuando de diversas formas. E agora ele pega e faz algo mais religioso, né? Ele pega Jesus e leva no pináculo do templo, o local mais alto do templo, dizendo assim: agora a gente está aqui na igreja, a gente está aqui no templo. Então, beleza, agora a gente está aqui nesse local que é um local sagrado. Aí no versículo 6 diz: e disse-lhe: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Uau! Então, o diabo ele leva Jesus para o templo, para o pináculo, o local mais alto do templo, e fala para Jesus: ei, se joga daqui. Já mudou, já não é mais a fome, agora ele está falando de algo ali para você se lançar, de fazer algo para você viver sobrenatural. Ele está dizendo assim: ei Jesus, a palavra não diz que os tímidos, vamos dizer assim, não herdariam o reino? O reino não são para os ousados? E aí, dá passos. Às vezes pela cobiça dos olhos, às vezes pela ostentação, às vezes pela vaidade, às vezes por algo, se lança. E aí você entra no deserto e você fala assim: caramba, por que eu entrei nisso? Por que eu estou vivendo esse deserto? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou vivendo essa área que eu não poderia estar vivendo? Mas eu dei um passo de fé. Muita gente erra nisso. Dá passos e depois clama ao Senhor: não, Deus, eu fiz o voto contigo no altar, eu fui no templo, eu orei, eu busquei e fiz, mas não está acontecendo. E aí? A resposta de Jesus para Satanás, no versículo 7. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então entenda algo: toda vez que você não tem uma palavra profética de Deus sobre a tua vida, você não tem certeza de algo na tua vida, não dê passos. Espera a nuvem se mover para que você se mova junto com ela. Se a nuvem se mover, você vai. Se não se mover, se ela pairar ali por alguns dias, muitos dias ou alguns meses, fica ali, espera. Porque é melhor você viver na provisão do Senhor do que pôr o Senhor depois à prova, esperando que Ele faça algo sobrenatural. Ele é Deus, Ele é maravilhoso, mas Ele não quer que eu e você venhamos a colocá-lo à prova. Ele quer que eu e você venhamos a dar passos de fé, sim, mas baseados numa palavra revelada. Quem aqui, depois de convertido, claro, tentou andar sobre as águas que nem Pedro? Levanta a mão. Alguns tentaram? Ninguém mais tentou? E por que você não andou sobre as águas? Você é homem de Deus, mulher de Deus. Por que você
mesmo cheio de fé, orou em línguas, começou ali, foi edificado no Espírito e começou a dar passo ali. Por quê? Não andou sobre as águas. A resposta é: porque você não tinha uma palavra rema do Senhor. Você não tinha uma palavra profética dele para a tua vida. Ah, mas por que Pedro andou? Pedro faz uma pergunta para Jesus. Fala assim: se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. Deixa eu ir aí. E o que o Senhor fala para ele? O que o Senhor fala para ele? Venha. E ele obedeceu. E ele deu passos. E foi andando. Engraçado que ele afunda, mas ele afundou devido à incredulidade dele. E não mais por causa da palavra profética que estava sobre a vida dele. Então toda vez que você tem uma palavra profética para você dar passos ousados, dê passos ousados. Deus mandou você avançar? Avance. Deus mandou você subir? Suba. Deus mandou você virar para a direita? Vire. Deus mandou você virar para a esquerda? Vire. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? No versículo 8 diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Jesus mais uma vez agora vai sendo tentado por outra coisa e começa a mostrar tudo aquilo que é possível aos homens conquistarem na terra. As posses, as riquezas, os reinos do mundo, a glória deles, as conquistas pessoais. O diabo levou Jesus a esse lugar. Mas Jesus estava com fome, porque ele virou agora para mostrar as glórias do... Jesus só estava com fome. Repita comigo: o deserto vai trabalhar todas as áreas da minha vida, mas a promoção virá depois delas. Então, se você está passando por deserto, a pergunta é: você vai ser provado para ser aprovado pelo Senhor, ou você vai ser reprovado no deserto? Porque se for reprovado, não tem problema. Você volta para o final da fila e faz mais um ano aí. Quem já foi reprovado na escola? Não voltou mais uma vez? E tudo de novo? Acontece a mesma coisa aqui. Para vir a promoção, você precisa ser aprovado. E aprovado por Ele. Quem pode dar uma glória? Porque muitos procuram aprovações de tudo que está ao redor. Procura aprovação daqui, procura aprovação dali, procura aprovação dos reinos, do mundo, de tudo que está ao nosso redor. Mas a pergunta é: você quer ser aprovado pelo mundo ou quer ser aprovado por Ele? Há uma diferença grande. Está disponível para todos. Mas Jesus responde no versículo 9. E disse... Desculpa, o diabo diz no versículo 9 ainda: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Se nós, no deserto, se nós levantarmos bezerros de ouro ou outros ídolos em nosso coração, você é reprovado pelo Senhor. Você pode até conquistar tudo aquilo que você quer, mas você vai ser reprovado por um. Você pode ganhar 99% de aprovação, mas se você for reprovado por um, que é o principal, não vale mais nada, não vale mais nada, tudo que você conquistou. Você verdadeiramente construiu a sua casa, o seu castelo sobre areia. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele.
Aleluia! Ele chega um momento que ele fala assim: agora você está expulso da minha vida, porque o único que merece adoração, seja nos momentos mais difíceis da minha vida, seja nos momentos mais felizes da minha vida, seja nos desertos, seja o que for, o único que vai receber a adoração dos meus lábios é o Senhor. E será que no deserto você adora o Senhor? Porque às vezes é fácil a gente adorar quando tudo está indo bem. Agora, quando tudo está indo mal, você consegue adorar o Senhor da melhor forma? Você consegue servir ao Senhor da melhor forma? Você consegue dar a glória, a honra, o amor, o zelo a Ele da melhor forma? Ou é só quando está tudo indo bem que você consegue prestar culto a Ele? Porque prestar culto, adorar o Senhor, prestar culto a Ele, é você ser usado por Ele, é você servir a Ele, é você, de alguma forma, estar envolvido em algo do reino para Ele. Mas muitas vezes, somente nos momentos bons que nós adoramos, prestamos culto. Quantas vezes pessoas passando no deserto chegam para mim e falam: pastor, não deu para ir no culto não, porque não deu para botar gasolina no carro para ir. E eu falei: puxa, a desculpa foi muito boa, mas não dava para vir andando? Não, pastor. Não dava para vir de bicicleta? Não dava para vir de patinete? Não dá para ligar para um irmão e pedir carona? Porque muitas vezes no deserto é que você vai prestar culto a outro. Porque adorar ao Senhor é adorar nos momentos difíceis, nos momentos maravilhosos, nos melhores momentos que você possa estar vivendo, ou nos piores desertos aos teus olhos que você está vivendo. Você glorifica o Senhor porque Ele é bom. Vou repetir: Ele é bom. Vou repetir: Ele é bom. E Ele não perdeu o controle de nada. Não queira a glória dos mundos, não queira nada, aquilo que o Senhor não colocar na tua mão, o Senhor não abrir a porta, porque muitas portas nós empurramos, nós batemos com o pé nela e arrebentamos. Não chamamos o chaveiro espiritual, não chamamos aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta que ninguém pode abrir, e que fecha aquela que também ninguém pode mais abrir. Quem pode dar uma glória? No versículo seguinte diz: com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. Repitam comigo: todo deserto me leva ao nível mais alto em Deus. Olha o que acontece aqui com Jesus. Jesus agora, os anjos vêm e servem ao Senhor. Engraçado que no Salmo 91 diz o seguinte, que aos teus anjos darei ordem ao teu respeito. Aos anjos do Senhor Ele dará ordem ao nosso respeito. O que significa isso? Os anjos estão para nos servir e não para serem adorados. Quem está entendendo? Existe uma diferença muito grande em você prestar culto em adoração a anjos e você adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Existem muitos lugares que adoram anjos, e anjo não foi para ser adorado. Pode ver que toda vez na Bíblia que alguém tem uma visitação angelical, eles se prostram para os anjos por causa da glória que eles têm. Mas todos eles pegam essas pessoas, levantam e falam assim: não, calma aí, por que está se prostrando para mim? Não, sou servo como você. Sou irmão, sou servo do Deus Altíssimo como você. Só a Ele nós podemos adorar. Quem está entendendo? Os anjos, eles estão para nos servir. Você já algum dia já orou
ao Senhor para que os anjos dele te servissem? Sim ou não? Tem anjo de tudo que é jeito. Tem anjo de vaga, tem anjo de fila de mercado, fila de banco. Você pode orar, querido. E depois você fala se é verdade ou não é. As provas, elas são dadas no deserto. Quem pode dar um amém? Todas as provas que você vai ser aprovado, elas são dadas no teu deserto. E essas provas que elas são liberadas no deserto, elas têm um papel de te aprovar e não te reprovar. Deus não quer que você seja reprovado, Deus quer que você seja aprovado. Aqueles homens passaram 40 anos no deserto, mas na verdade, com toda aquela galera lá, eles eram para viver só 40 dias no deserto. E para cada dia que eles murmuraram, ficaram mais um ano. E por isso que 40 vezes 1 deu 40 anos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem desertos que você ainda está vivendo devido ao que você está sendo reprovado. E hoje o Senhor está dizendo: ei, eu quero te aprovar. Está parecendo aquele professor gente boa, né? Que tu chama para um churrasco, uma confraternização, e o professor te dá a prova no final da confraternização. Quem já teve um professor assim? Teve uma na época da faculdade, aí todo mundo tomou fumo numa matéria lá, aí falaram assim: já sabemos, vamos chamar o professor para o nosso churrasco. Aí, ô professor, dá para tu ir no churrasco? Não, dá sim e tal. E foi. Ou não foi. Aí fizeram aquela comunhão, aquele network, aquele tudo. Aí chegou no final, aí ele falou para representante de turma: ó, bota aqui na lista o nome de todo mundo, só que está aqui no churrasco. O nome de todo mundo está no churrasco. E bota quanto que precisa para passar, que eu vou ver o que eu posso fazer. Não prometo nada. Tá mais ou menos assim. Mas o Senhor, Ele quer te aprovar. O Senhor não vai te dar algo mastigado e beijado, como esse professor deu. Ele vai te levar no deserto para dizer assim: ei filho, eu te amo. E por te amar eu estou te corrigindo, porque eu quero que você viva os meus propósitos aqui na terra. Eu quero que você viva o legado que eu tenho para deixar para você aqui na terra. Sabia que em muitos desertos o teu propósito é revelado? Muitos livros são escritos no deserto. Muitas canções que nós escutamos hoje, que nós louvamos ao Senhor através das canções, foram feitas no deserto. Empresas saíram no deserto, casamentos saíram no deserto. Mas só que todos nós achamos que o deserto é tipo uma maldição, é a pior coisa dos mundos. Não, o deserto é uma escola para te aprovar para algo sobrenatural em Deus. O Espírito Santo mesmo, Ele vai te guiar nesses desertos. Só não esteja sozinho, esteja com Ele. Todo deserto que você tiver, você fala assim, você peça ao Senhor sabedoria, como fala em Tiago, porque aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Então peça ao Senhor: Espírito Santo, me dá sabedoria para sair desse deserto, me dá sabedoria para entender e discernir o tempo nesse deserto, me dá sabedoria para entender que esse deserto não é o meu lugar, não é a moradia, não é o meu ponto final. Eu sei que o Senhor tem muito mais para me levar e fazer na minha vida. A promoção de Deus está chegando para muitos aqui nesse lugar. Deus, Ele é especialista em te levar no deserto, mas também é um especialista em te promover no deserto. Deus é maldoso? Deus é injusto? Não, de jeito nenhum. Ele fez isso com o filho dele, unigênito. Não vai fazer comigo, contigo? Quem está entendendo, dá uma glória. O Espírito Santo,
Ele diz para mim e para você essa noite que todo deserto tem seu prazo de validade. Acho que você não entendeu, eu vou repetir para te dar a oportunidade de dar um glória. Se você quiser ficar mais alguns anos no deserto, amém, é contigo mesmo, eu não estou afim. O deserto, ele tem prazo de validade. Você está sendo provado no deserto, mas essa provação vai te gerar uma promoção. Quem está recebendo a promoção de Deus aí? Porque na promoção, quando você é aprovado pelo Senhor, aí sim você recebe a sua recompensa. Quem pode dar um glória? O que é receber recompensas do Senhor? Receber as promessas que Ele tem para a tua vida. Mas ela só pode vir, a promoção ela só acontece, só virá depois desse tempo chamado deserto. Eu posso ouvir o som de júbilo aqui nesse lugar, porque muitos desertos estão chegando no fim hoje. Eu posso ouvir no mundo espiritual um som de trombetas, um som como fosse de festa mesmo, porque o Senhor está dizendo no mundo celestial que o teu deserto chegou ao fim. E a promoção já está chegando. Quem está tomando posse da promoção aí? Quem vai agradecer já pela promoção? Quem vai viver o sobrenatural, as recompensas do Senhor sobre tua vida? Aplauda Jesus, glorifica o nome dEle, porque Ele é santo. Todo deserto, depois de todo deserto, vem a vitória. Depois de todo deserto, vem a vitória. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor diz que Deus é um Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê. E se você crê que teu deserto chegou ao fim, a promoção está vindo, dá um glória aí. E para fechar, Mateus 4:11 diz assim: com isso o diabo deixou Jesus, e eis que os anjos vieram e os serviram. Aleluia. O que eu quero dizer para vocês? Hoje é uma noite de visitações angelicais nesse lugar. Eu quero que você, em espírito, você clame com toda a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Com toda a tua fé, com todo o teu, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, você clame ao Senhor dos Senhores uma visitação angelical nas áreas que você mais precisa essa noite, onde parece que os desertos não estão chegando ao fim. Eu posso ver anjos de cura vindo aqui nesse lugar. Eu posso ver anjos com brasa viva do altar tocando muitos lábios aqui e purificando, te libertando de todo pecado, de toda algema, de todo grilhão, de tudo aquilo que te aprisionava, de todo deserto que você está, que não era para estar. Eu posso ver anjos do Senhor, anjos de finanças vindo aqui sobre esse lugar e quebrando os grilhões, abrindo portas, gerando contratos, vendas, clientes, pacientes de forma sobrenatural que você nem imaginava. Eu posso ver o anjo do Senhor fazendo coisas grandes em nosso meio. Eu posso ver anjo do Senhor fazendo o sobrenatural de Deus acontecer. Eu posso ver anjo do Senhor fazendo milagres de uma forma sobrenatural nesse lugar. Vai recebendo, abaixa suas cabeças, começa a receber no Espírito, começa a receber no Espírito, e se você ora em línguas, comece a orar e comece a decretar o fim do deserto na tua vida. Comece a decretar uma nova estação na tua vida. Comece a decretar um novo time na tua vida. Comece a decretar o fim dessa
nessa estação na tua vida. Começa a dizer: aqui a tua promoção já está vindo. Que o tempo novo do Senhor já chegou na tua vida. Que o tempo de júbilo já chegou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu posso ver o Senhor enxugando lágrimas aqui, lágrimas que o deserto te fez gerar. Mas essas lágrimas foram recolhidas, essas lágrimas foram colocadas no pote e subiu aos céus, e o Senhor está dando a resposta, está dando promoções, está dando recompensas. Anjos do Senhor, visita essas vidas, Pai. Dá ordem teus anjos a nosso respeito. Anjos de fogo, que agem com o batismo do Espírito. Anjos, quebrando algemas de milhões que te aprisionaram nesse deserto, que te fizeram acostumar com o deserto. Esse não é o teu lugar, esse não é o teu lugar. Anjos, vai invadir essas casas, esses lares, essas famílias, porque ao som da trombeta de Jesus, ao som da trombeta do Senhor, você e a tua casa servirão ao Senhor, servirão ao Senhor. Eu creio. Há um fogo novo vindo sobre esse lugar, há um som novo vindo sobre esse lugar. Receba do alto a tua promoção, receba do alto a visitação. Anjos, toque essas enfermidades. Todo espírito de enfermidade, se você está enfermo aqui nesse lugar, coloque a mão sobre a sua enfermidade e decrete junto comigo: pelas pisaduras do Senhor Jesus, você foi curado, você foi curada. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Eu decreto: Jeová Rafa, o Deus que cura nesse lugar. Todo espírito de enfermidade que vá para o abismo ou para onde Jesus determinar, você não tem autoridade, você não tem legalidade sobre esse lugar.